Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver uma mensagem, a mensagem de número 74, cujo título é Más Palestras. Palestras más, ou seja, seu conteúdo não é bom, não é produtivo, não é harmonizador, pacificador, equilibrado. Más palestras. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, quando nos diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Embora ele vá dar o enfoque aqui às más palestras, às más conversações, no que tange a se falar mal da vida alheia, existem também más conversações que vão além da vida alheia. E vamos trazer aqui um exemplo no decorrer do nosso comentário, em cima do comentário do nosso querido Emmanuel, que começa comentando o versículo de Paulo da seguinte forma, né? Paulo que nos diz que não nos enganemos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes visam o equilíbrio do ser humano que está inserido dentro de uma comunidade, dentro da sociedade. E ele nos diz: a conversação menos digna sempre deixa o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. Então, estamos reunidos e alguém chega com uma nota destoante sobre a vida de alguém, mas como? Mas será? Será que sim? Será que não? Já gera o quê? Uma desconfiança, aquele velho ditado que diz: onde tem fumaça tem fogo. E aí é fogo, mas é o fogo mesmo da maledicência, né? Da fofoca. E ele continua: o veneno de investigações doentias escapa-lhe com rapidez. Espalha-se. Esta miopia. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Então tem sempre alguém que vai aparecer com algo a acrescentar de denodo. Num comentário que não precisa, e aí é o que dissemos antes, né? Não precisa ser necessariamente sobre a vida de alguém. Podemos trazer uma nota de desconfiança sobre a situação econômica, política, de saúde pública, e vai às vezes ter aquela pessoa mais invigilante que vai acrescentar sempre uma nota de reforço àquele comentário negativo. Uma questão que ele diz, essa questão das investigações doentias, claro que pode se referir à vida de alguém, mas existe uma investigação doentia que está desequilibrando muita gente nessa época de pandemia, que é a investigação do quantos mortos? Quantos mortos? Quantos mortos? Quantos mortos? Quantos mortos? Isso acaba afetando o psiquismo das pessoas, porque vamos observar, queridos amigos, que pessoas, espíritos encarnados neste mundo, ainda desencarnam todos os dias. Pessoas morrem todos os dias, desde que o mundo é mundo. Imaginemos um mundo com 7 bilhões de habitantes. 7
bilhões de habitantes. Morrem milhares de pessoas por dia, centenas de milhares de pessoas por dia, das mais variadas razões, inclusive desse vírus. Inclusive. Continuam, infelizmente, morrendo pessoas de overdose de drogas. Continuam, infelizmente, morrendo pessoas de acidentes de trânsito. Agora menos, porque tem menos gente no trânsito. Mas continuam morrendo em suas casas, em grande quantidade, pessoas que têm problemas cardíacos, onde sabemos que as doenças cardiovasculares são responsáveis por um grande número de desencarnações ao redor do globo terrestre, diariamente. Ou seja, diariamente as pessoas morrem, e morrem em grande quantidade, mas agora a morte é tratada como se ela nunca tivesse acontecido. Pessoas vão morrer, inclusive, de vírus. Inclusive, quantas pessoas morrem de gripe? E é inclusive por isso que anualmente há a vacinação da gripe. Então, os idosos vão lá se vacinar. Por quê? Porque eles são o grupo de risco, porque essas gripes sazonais, elas são mutantes. Então, todo ano há uma mutação, então tem que haver uma revacinação e tudo mais. Ah, sim, mas essa é uma gripe que saiu do controle e está no mundo todo, ok? Estão se tomando medidas sobre isso, medidas justas, medidas necessárias, ok, ninguém está discutindo isso. A questão é como é que nós estamos reagindo diante da realidade. O veneno das investigações doentias. Então, não é simplesmente nós nos informarmos. Muitas pessoas pairam sobre e circulam esses, mais que isso, mergulham nesse conteúdo de notícias diariamente, parece que só respiram isso. Diariamente, trocam umas com as outras. E cria-se o quê? Doentio por quê? Porque vai tocar lá nos nossos pontos frágeis, com relação à insegurança, com relação à pouca fé que ainda temos. Jesus disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a nossa fé passa longe de um grão de mostarda, e um grão de mostarda é desse tamanho, pequenininho, assim. Então, essa situação é uma situação que tange principalmente a nossa fé, porque nós já conhecemos Jesus, nós já conhecemos o Espiritismo. Podemos não conhecer em profundidade, mas conhecemos minimamente o suficiente para sabermos quem está à frente do governo deste mundo, para sabermos que estamos aqui apenas temporariamente e que as situações que nos chegam são provas e são expiações que visam nos amadurecer, visam o nosso progresso moral, o nosso progresso, claro, também o progresso da nossa inteligência, o nosso progresso mental, que aprendamos a ver a vida, e este é mais um recurso, dentro de um contexto mais fidedigno, ou seja, realmente espelhando melhor a nossa realidade. Essa realidade física está inserida dentro de uma realidade muito maior, que é a nossa realidade de espíritos imortais, aqui imersos na carne, mais uma vez, com fins de progresso e de aprendizado. Então é muito importante que não nos deixamos levar por essas informações vestidas de notícias que parece que só servem para contaminar, até mesmo podemos dizer, envenenar as mentes menos atentas a esse tipo de, infelizmente, de estratégia muito ruim, muito negativa, né? Então, o veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Bom, quando
quando se trata da vida das pessoas, não com relação mais à questão de pandemia, ou de vírus, ou de doença, ou questões gerais, mas questões particulares, na vida de pessoas. Sabemos que muitas reputações são destruídas desta forma. A confiança, mas aí chega alguém com uma nota de desagravo. E muitas vezes, se não houver atenção, se não houver alguém que corte esse dominó, sabe quando uma pecinha de dominó vai caindo, vai levando, tem que ter alguém, ou aquela fileira de fósforos. Vimos uma imagem essa semana que nos impactou nesse sentido, uma fileira de fósforos. Se esse risco primeiro, o rastilho de fogo vai se acendendo, mas se um se retira, impede que o rastilho se propague. Então nós temos uma missão importante de atuarmos nessas situações com o bom senso, que coloquemos o bom senso nas nossas discussões, nas nossas conversações, a fim de que as nossas conversações não descambem para um nível de desequilíbrio que não vai fazer bem a ninguém. Então, essa é a nossa responsabilidade. Se de todo formos uma parte pequenina, diminuta, de um grupo reunido que persiste nisto, e nós não conseguimos mudar o rumo da conversa, então nós deixamos ali o nosso carinho depositado entre todos aqueles que estão reunidos e não precisamos fazer parte daquilo. Porque se nós optamos em fazer parte de um sistema que está ali contaminado e que quer continuar, independente do despertamento para isso não é positivo, não vai levar a lugar nenhum, isso é uma falta de caridade, por que não buscamos um outro tipo de assunto? E as pessoas querem continuar investindo ali, então olha, eu não vou ficar aqui, porque eu não estou de acordo com o rumo desta conversa. Isto não vai agregar nada à vida de nenhum de nós. Além de ser uma falta de caridade, será que nós gostaríamos que fôssemos nós o alvo de uma conversa deste tipo, quando sequer estamos no meio para nos defender? Não é justo? Não é justo. Emmanuel comenta: depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Claro, está um grupo conversando sobre alguém que não está ali. Eu penso, então quando não estiver aqui, também podem falar de mim. Não há menos expressão de fraternidade, porque eu passo a dizer assim, mas que grupo é este? Que espera aquele se ausentar para falar mal dele. E falar coisas que injustas na medida que ele não está, e mesmo que fossem verdadeiras. Somos a palmatória do mundo? Somos a palmatória do mundo? Nós não erramos. E é claro que vamos muitas vezes perceber que estamos dentro de sistemas assim, e que até lançamos uma nota também de denodo. Mas isso não quer dizer que não estejamos sempre, vamos dizer assim, sempre há momento da gente despertar. Eu fiz de novo, eu tinha me prometido que eu não ia entrar mais nesse tipo de conversa. Vamos fazer aquela avaliação lá de Santo Agostinho. Vamos estar mais atentos para não nos deixarmos cair nessas armadilhas que nós mesmos armamos para nós. Não queremos mais essas características do homem velho em nós. Muitas vezes vamos nos perceber caindo nisto. Não quer dizer que vamos continuar prosseguindo nisto no futuro. Isso é importante. Mas o fulano fala, eu já falei. Sim, eu já falei, não quer dizer que eu vou continuar falando. Se eu já percebi que eu não quero este padrão para mim,
Então, cada vez que eu me mantiver mais atento, mais vigilante, girai e orai para não cair em tentação. Porque se a gente não estiver vigilante e buscar ali na hora que está, Senhor, me fortalece, porque senão daqui a pouco eu vou acabar falando. Tinha um personagem da novela Alma Gêmea, e a novela Alma Gêmea, ela fala muito sobre essa questão do mexerico, porque tem um núcleo que vive de mexerico e se alimenta de mexerico. Então tinha uma personagem que era até a Lady Francisco que fazia, atriz já falecida, e ela, quando sabia de uma coisa, e ela dizia assim, ai, que vontade de contar, eu fazia assim, dava coceira na língua, uma forma lúdica, né, de mostrar como é que é um padrão mental da nossa sociedade, não é? Passar adiante, ter que falar com alguém, é aquela questão do segredo, não contei para ninguém, só contei para fulano, e o fulano também não contou para ninguém, só contou para Cicrano, e o Cicrano também não contou para ninguém, só contou para o Beltrano. Nisso, metade da cidade sabe, porque ninguém conta para ninguém, mas só conta para um, porque para alguém tem que contar. Vocês concordam que a coisa passa bem por aí, não é? Voltemos ao nosso Emmanuel. Então é por isso que ele diz aqui, que depois de uma conversação desse tipo, que ele chama de indigna, porque não é digna, né? O que se faz, não. Há sempre menos sinceridade, porque a pessoa vai dizer, eu vou dizer o que eu penso, quando eu virar as costas vão deturpar o que eu estou falando, então a pessoa... E menor expressão de força fraterna, porque o nível de confiança vai caindo dentro daquele grupo. Isso acontece em famílias? Né? Em seu berço ignominioso, é um berço vergonhoso, né? Um berço desonroso, nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. No meio daquelas conversas, todo mundo muito bem intencionado em falar mal da vida do outro, que as pessoas não percebem. Estão ali inocentemente, em comentários inocentes que não são inocentes. Então nós vamos nos enganando com a própria forma de procedermos, porque afinal é cultural. É cultural. Esse tipo de tolerância é que não pode haver, não é? Então escorregam esses fantasmas da calúnia entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Aí já poderia até ter aqui santamente intencionadas entre aspas, mas Emmanuel não coloca aspas, não. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Olha lá fulana, olha lá, está falando com Beltrano, o que será que estão falando? Passa por aí também, né? Enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que ouvem à mentira e à demência. É mesmo, não é? Será que estão falando? Estão sorrindo de um jeito estranho. Ele acabou de se separar, hein? E ela é casada. Olha lá, olha aquele sorriso. Calúnia, não é? Fomos chamados a avaliar duas pessoas se cumprimentando na rua. Fomos chamados? Não vou colocar isto. Foram chamadas as pessoas que possam vir a fazer isto? Né? Nem vamos nos colocar nesta cena. Pode acontecer, precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos nós os personagens de tal cena, não é? Podemos dizer que não, jamais? Eu espero que não, mas pode ser sim que eu venha ainda a cair.
né? Vou estar atenta para não cair. Mas se cair, vou buscar reparar o mais cedo possível, de preferência no meio da frase. Porque é claro que já temos consciência de, ao falarmos, estarmos passando pelo próprio crivo da nossa audição. Se não passou pelo cérebro, passa pela audição, né? O cérebro antes de falar. E aí, ao escutar, volta para o cérebro de novo. Assim, você pensou e não percebeu. Agora você está ouvindo, você ainda não está percebendo o que você está falando. Assim, gente, o que eu estou falando? Eu estou falando da vida da criatura. Já temos condição disso, não é? Com certeza. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares. Então, as palestras proveitosas sofrem também com as más conversações, porque muitas vezes está lá vendo uma conversa proveitosa e chega alguém e começa o desvio da conversa. Se a gente não tomar cuidado, a conversa pode ser desviada. Isso é muito importante. Então, as palestras proveitosas sofrem-lhe da má conversação em todos os lugares, a perseguição implacável, e é imprescindível manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. É isso que falamos. Estamos lá na boa conversação e de repente vem uma conversação cortada dali, uma tentativa de desvio de lá. Mas eu já ouvi uma coisa diferente do que você está falando aí. Se é uma diferente para o bem, vamos ouvir. Se for diferente, ruim, se for para melhor, a gente ouve. Se for ruim, é melhor a gente nem trazer aqui. Tem aqueles 3 crivos, não é? É útil o que você tem para dizer? É verdade o que você tem para dizer? É útil, é verdade, é bom. É bom o que você tem para dizer? Se não é bom, se não é útil e se não é verdade, então é melhor que não falemos sobre isso. Nossa, talvez a quantidade das nossas conversas possam diminuir, mas vamos achar meios, então, de outras conversas que possam trazer esses crivos, conversas boas, conversas verdadeiras, não é? Que possam, dentro desses crivos, aumentar, vamos dizer, a nossa lista de assuntos de conversa. E aí continua o nosso Emmanuel. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Bom, eu já nem falo na questão dos ditos palavrões, que é algo que a gente pode sim se educar, né? A gente pode se educar. E existem lugares que se fala muito e às vezes a pessoa não percebe e parece que vai ficando desensibilizada. Mas aí nós já temos o nosso crivo do padrão que nós queremos seguir. Nós não vamos nos meter a ficar corrigindo ninguém. Cada um fala o que quer, assim como nós também falamos o que queremos, não é? Mas não só os palavrões são palavras aviltantes. Também qualquer palavra que possa ferir a moral de um outro que não está ali, ou mesmo que esteja, porque aí vai gerar um confronto com a criatura, isso também não é desejável, não é equilibrado, não é? Então devemos saber nos colocar sempre com bom senso, usando o crivo que Jesus nos mostra, não é? E ele termina nos dizendo assim: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Examinar, refletir sobre a gente, isso aqui está chegando. Às vezes a gente não tem tempo, né? Porque a coisa chega rápido e já pede de nós um parecer. E se formos pegos de surpresa, pode ser que a gente caia?
pode ser que não, pode ser até que já estejamos mais atentos e não nos deixemos cair nessas pegadinhas que surgem e que já temos condições até realmente de não nos deixarmos arrastar por isto. Não é? É possível. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, fácil vai nos ser quando é conosco, quer dizer, fácil, aspas, mas menos difícil. Quando é com outro, é claro que nós podemos, amorosamente, como ele diz, tentarmos reverter, às vezes, um caminho infeliz de uma conversa. Mas já dependerá do livre-arbítrio do outro fazer ou não a mudança da conversa infeliz para uma conversa proveitosa. Se de todo a pessoa não quiser, nós também não somos obrigados a permanecer numa conversa que notadamente investe em desequilíbrio, não é? Isso é importante também, nós estamos trabalhando a nossa saúde mental e emocional, não é? Vamos, ficamos, convidamos a mudança do rumo, mas se de todo não der, a pessoa não quiser, as pessoas não quiserem, a gente não é também, a gente pede a licença e respeitosamente também se resguarda o direito de não participar de conversas assim, não é? Muito bem, amigos. Vamos orar a Jesus? Esse é o tipo da mensagem que cabe para todos nós nesse mundo, não é? Nesse ponto aqui, aquele que não tiver o telhado de vidro vai jogar a pedra, mas acho difícil quem ainda não tenha. Nós precisamos estar muito atentos que o nosso telhado se transforme em um telhado de rocha, mas que a gente não jogue pedra em ninguém, porque aí estaremos de novo também nas más conversações, nem que seja aqui dentro da nossa própria cabeça. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade em nossa vida, em nossas vidas, por mais esta encarnação, por mais este dia, pelos desafios que nos chegam, pelas situações muitas vezes difíceis no ramo das conversações. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos equilibrados e atentos a não cedermos a conversas malsãs e de cunho intrusivo na vida alheia, digamos assim. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor Jesus. Abençoa nossos esforços na nossa transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, toda a humanidade, todos os nossos irmãos de humanidade. Abençoa nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Em especial, Senhor Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.